Bom, meus amigos, estamos começando o 18º programa Ciência e Vida, contando com a participação de dois convidados ilustres que vocês já conheceram no programa anterior, o Marcos Silva, presidente do Cindy Lojas. Boa tarde. O Cláudio Siquileiro, consultor, estrategista, engenheiro, ex-diretor do Carrefour. Boa tarde. Nós vamos falar sobre um tema que está ligado ao anterior, que é como apoiar o pequeno varejo e os empreendedores na gestão do seu negócio. Olhando o lado pessoas, que a gente começou, e olhando o lado o efeito agora das novas regras do Pix. Então eu queria começar fazendo uma ilação sobre a questão de pessoas. Se nós estamos no momento de captação de pessoas, e a gente já viu, pelo que o Cláudio falou no programa anterior, assim, que o mercado, nós não temos pessoas qualificadas, não existe. Existe, que nem o Marcos falou também, uma competição entre eu resolver trabalhar ou eu viver de Bolsa Família ou de planos, esses planos assistenciais. Então, na realidade, como é que eu capto as pessoas? O Marcos estava concluindo no programa anterior, está dizendo assim, que se contrata base na iniciativa. Então, assim, se as pessoas mostram vontade de trabalhar, eu estou fazendo só o gancho, a gente contrata. Mas significa isso, a pergunta, e agora uma pergunta assim, que eu vou ter que treinar essa pessoa, e aí tem uma outra coisa que o Cláudio, pela experiência do Carrefour, talvez possa ajudar bastante, Se possa, não vai ajudar. Eu tenho que contar com o turnover elevado, eu não posso dizer assim, não, esse funcionário está entrando, então eu tenho que ter praticamente uma escola, mesmo que tu falasse que tu tem 12 funcionários, tu sabe que tu vai ter um turnover de 2 ou 3 por ano, então tu está sempre tendo que treinar. Então, assim, é um processo infinito. Fala um pouquinho mais sobre isso. Isso é um processo infinito. Para quem tem pequenos comércios e faz o treinamento direto, além dos treinamentos que hoje se tem para oferecer, que nem a gente falou no final do programa ali, Senac, Cindy Lojas, ACIs, elas têm muito treinamento, mas esse treinamento interno da empresa ele é infinito. Acontece muito e a gente se frustrava muito quando a gente treinava, chegava lá que a pessoa estava começando a andar, ela saía. Então ia para outro emprego, às vezes não queria trabalhar mais no sábado, o comércio tem essas relações de trabalhar sábado e domingo, mercados e farmácia. Sim. E ele arrumava outro emprego, ia trabalhar de segunda a sexta e ele saía. E hoje a gente vê que esse processo, para nós, ele ficou normal. A gente sabe o que vai acontecer. E sabe que tu está oferecendo crescimento na vida das pessoas. A gente usa o treinamento, e quando a gente fala no treinamento lá, porque empresas são pessoas. Eu sou presidente do sindicato e do Cindy Lojas, e eu sempre negocio as convenções aqui com os sindicomerciários, a gente negocia salários e benefícios. Todos são negociados por nós, por 19 municípios aqui, eu faço a negociação. E eu sempre digo que eu sou o pior presidente para o Cindy Lojas, porque eu enxergo as empresas como pessoas. Então, assim, eu não consigo tirar do meu colaborador, esmagar o colaborador, porque eu sempre uso esse termo. O dinheiro que vai para o colaborador, ele volta para o comércio. Ele volta para o comércio. Exatamente. Então, a gente usa isso no treinamento, nós usamos todos esse tema. Tentar crescer a pessoa. Por quê? Porque quando eu tenho um funcionário lá que ele está crescendo, ele está se tornando uma pessoa melhor, e ele está vendo esse crescimento como pessoa dentro da empresa e dentro da vida pessoal, ele fica mais fixado na empresa. Eu gosto de trabalhar aqui. Eu tenho pessoas que já a gente teve situações assim dentro da empresa, deles abraçando nós e dizendo, assim, tu foi um pai, foi uma mãe para mim, em certas situações assim. Por quê? Porque a gente enxerga os problemas, as pessoas são humanas. Pegando o teu gancho, depois assim, na verdade, quando tu trabalha para o crescimento, ele vai trabalhar em outro lugar, mas ele sempre vai ter carinho pela empresa. E até dentro disso aí, isso foi uma coisa que eu usei muito durante a minha vida profissional, foi exatamente tentar buscar aquelas pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho. Eu também adoro. Principalmente quando tu queres ter, já sabendo que vai ter turnover, certo? Quer ter aquelas pessoas para te desenvolver ao longo de uma parte da vida profissional dela. Tá? Porque isso é uma coisa interessante que profissionalmente
eu comecei a fazer muitos treinamentos com pessoas e preparar pessoas. E eu tinha colegas de trabalho que perguntavam para mim, mas não tem medo de perder os profissionais? Eu dizia, não, eu não tenho medo. Porque enquanto ele estiver na empresa, eu sei que ele vai render para a empresa. Isso aí. Certo? E se a empresa não tiver condições de reter ele, certo? E ele tiver um crescimento, dizer assim, bom, ele tem que seguir a vida dele. Porque ele tem que crescer profissionalmente. O Carrefour tem não sei se tem ainda, mas uma escola permanente de educação de funcionários novos, assim, um processo de integração mais qualificado. Eu não sei se tem ainda, mas na época tivesse lá tinha. Tinha para os diretores. Não tinha para os funcionários? Não tinha para os funcionários. Tá, então é outro que... É que às vezes ele não consegue ir lá na ponta, né? Aquele funcionário lá da ponta, eles acham que é um número. E aí, como nós estamos falando de pequenos negócios, eu acho que esse se torna parte da família. Um funcionário, presença de 4, 5, 10 funcionários é parte da família. Sim. Eles acabam almoçando na mesa. Não, e aí tem uma coisa interessante, Aristeu, que foi o que eu comentei, tá? Que quando eu fazia esse processo de treinar, até não era no Carrefour, era em outra empresa que eu trabalhei, tá? E esse processo aí, ele provocava uma série de mudanças dentro da empresa. Porque às vezes quando eu tinha necessidade de promover alguém ou perder alguém em algum ponto, eu normalmente tinha uma cadeia de funcionários que eram que estavam na sequência, promovidos e que andavam dentro da empresa. Sim. Eu tive um trabalho no grupo Capesberg, né? E eles têm um trabalho de treinamento aos lojistas das lojas que eles vendem. Isso eu acho bem Ou interessante seja, esse trabalho. E aí eu provoco de novo o Cindy Lojas, tá? Porque independente se é da loja A, B ou C ou D, então o que essas pessoas faziam? Elas chegavam na loja, falavam com um vendedor ou um operador ali que estava na frente, como é que tu trabalha, claro que o foco era ajudar a expor melhor os produtos da marca. Mas na realidade o que ele passava de conceito era para a loja. Então assim, permitia a entrada teoricamente de um objeto de uma pessoa estranha, mas que ajudava o negócio. Então assim, a formação, e aí volta para a tua lógica, né, que o dinheiro investido no colaborador volta para o comércio, volta para o mercado. Volta para o mercado. Esse investimento, o Cindy Lojas não podia abraçar uma ideia dessas, ser mais proativo, provocando, tá? Que tu resolvesse contratar o João da Silva para ir lá e treinar cada lojista. Cada lojista. O que a gente faz? Sabe que recursos são limitados. Então, assim, hoje nós trabalhamos Cindy Lojas aqui com o que dá para fazer, entendeu? A gente tem recursos limitados. Hoje a contribuição que os comerciantes pagam, ela até o ano passado era opcional, esse ano ainda ela já virou obrigatória, mas a gente não cobra, a gente não faz uma cobrança, porque eu acho que eu estou aqui para ajudar o lojista, não para criar mais despesa para o lojista. Então a gente paga quando a gente tenta mostrar para as pessoas que realmente é importante pagar, porque está sendo feito um trabalho interessante. Contrapartida. Né? E hoje a gente está fazendo o quê? A gente tem, em conjunto com o Senac, como eu falei no outro programa, a gente ofereceu 3 treinamentos, fora as palestras, né, que foram subsidiadas pelo Cindy Lojas, para trazer essa qualificação para o funcionário, porque a palestra, quando a gente faz, ela nunca é para o gestor só, ela é para o funcionário também. Por quê? Porque ele vai lá e vai entender do negócio de um outro. Nós trouxemos o pessoal o menino que trabalhou na Ambev, foi um dos campeões de venda, eu não lembro o nome dele. Trouxemos a Patrícia Palermo e trouxemos o pessoal do Drebs o ano passado, só em questão de palestras, né? O ano de 2024. Então foi bem interessante, sim, palestras que mostravam, sabe, como o funcionário reagir e entender para ajudar a empresa. E enchendo o teu saco agora, e deu resultado? Deu resultado, a gente teve... Para as empresas que fizeram, eles ganharam... Venderam mais? A gente teve assim, a gente teve feedbacks que a gente coletou até para informação posterior de aumento das vendas, aumento da carga aumento assim da satisfação do funcionário por um período, porque a motivação é que nem banho, já dizia, é que nem banho.
Tu faz, ele dá o pico e depois começa a vai, voltar faz para uma curva. Isso que é o retreinamento. então assim, ela tem que ser constante. Então, tu vai pegando pedaços, não, vamos dizer, o que a gente ofereceu, esses 3 treinamentos, mais as 3 palestras, elas se dividiam em períodos. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcos, agora eu vou te provocar, tá? Vocês chegaram a medir aqueles que não participaram, como é que estavam? Não. Isso seria uma coisa interessante, porque aí tu atrairia os outros. Até para Com dizer. certeza. Bom, deixa eu mudar de assunto, porque tem a questão do Pix ainda na nossa pauta, né? Quando nós programamos esse momento aqui, essa questão do Pix não era uma questão tão premente, mas agora ela caiu e a gente tem que falar. Na realidade, assim, o Pix ele entrou nas nossas vidas e com uma proposta de acompanhamento, com uma proposta de poder ajudar, mas na realidade o que as pessoas estão percebendo é que eles vão passar a serem multados por estarem não divulgando seus ganhos de forma, vamos dizer, normal, que seria adequada via contabilidade, alguma coisa assim. Mas a gente sabe também que boa parte é um trabalho que não é legalizado, é um trabalho de autônomo, que é o que movimenta muita grana nesse nosso país. Então, assim, como é que tu acha que isso vai afetar a nossa região, Marcos, e depois o Cláudio também, da sua... Vou falar assim por partes, tá? O que eu vejo assim, que o primeiro afetado, tá? Isso, voltando lá para o outro programa que a gente falou, o primeiro afetado vai ser o pequeno comerciante. Por quê? Vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro porque as pessoas vão ter que se adequar. Esse cara que está na informalidade, ele não tem muita alternativa, ele vai ter que se adequar. O cara que está acima desse limite, eu conversei até, dei uma consultoria essa semana com a empresa, e ele me disse, mas se eu faturo tanto e tenho tanto de Pix, tu vai ter que te adequar. Vai ter que se adequar. Não tem alternativa 2, eu vou fazer. Essa questão de usar dinheiro e coisa, eu não sei se isso é uma questão, tem muita gente falando, e o governo hoje não falou que vai multar. Isso tem uma fala grande na internet aí, que ele não disse que vai multar, mas a gente sabe onde é que é o final do precipício. Onde é que ele vai fazer isso. Na verdade, é um sistema de controle, ele vai controlar. E vai multar. Ele diz que não vai multar, mas todo mundo sabe aonde vai acabar. Sim, mas quando não fechar as coisas, ele vai multar. Vai. Ou seja, e pela experiência não só deste, mas de outros governos, ele vai buscar arrecadação. Então aquela história, não, é só os grandes, vai começar pelos pequenos, que são justamente os que estão sendo avaliados agora, porque os grandes já estão legalizados. Os grandes já têm. Então não tem por que procurar no grande, que já é um cara que está... Mas assim, vai ser no pequeno mesmo. Vai ser no pequeno e vai ser nesse cara que consome, porque assim, os 5 mil reais, vamos dizer, é um número interessante. Eu já pensei muito sobre isso. Por quê? Porque é um grupo de pessoas que ele não é aquele assalariado que não faz nada. Aquele cara vai continuar, o cara de benefício, que consome ali o mínimo do mínimo, ele vai continuar. Mas esse cara é o cara que está tentando uma vida melhor. É o cara que está buscando. E esse cara é o cara que consome. É o cara que investe. É o cara que compra um forninho lá para fazer uma pizza em casa para vender no centro. É o cara que vende pastel. Esse é o foco do governo. É a manicure, é a cabeleireira, é o prestador de serviço. E esses caras, eles consomem muito no comércio. O que vai gerar isso, que eu acredito? Uma desmotivação de eu ter, porque esse cara não tem entendimento também para contabilidade. E aí ele vai ter que contratar um contador, isso tudo são coisas caras, entendeu? Então ele vai se motivar, ele vai dizer, eu vou parar com esse negócio do meu pastel. E aí vai deixar de arrecadar. E aí esse dinheiro falta no comércio. A minha linha é a mesma linha que o Marcos comentou. Na realidade, os pequenos vão ser os que vão ser mais, não diria prejudicados, mas vão ser os que vão ter que, de alguma forma, criar outros tipos de oportunidades. Eles vão ser prejudicados, sim. Cara. Minha visão te provocando assim, vão ser, porque não tem como, né, gerenciar. Eu escutei uma entrevista de um pedreiro dizendo assim, eu recebo dinheiro
do Aristeu para comprar mercadoria. Para Daí comprar cano e me coisa. dá cano. Daí ele me dá lá ele me dá um Pix de 20 mil. Eu vou lá. Depois eu tenho que pagar os caras. Então, na realidade, teoricamente, eu recebo 20. Vamos lá, 20, 30 ele mil vai ter por que se mês, justificar. mas na realidade o que sobra para Mas mim, isso não consegue o que sobra fazer. para mim é 2 mil, 3 mil, e eu vou pagar, quer dizer, então vai ser prejudicado. Não, na realidade, vamos lá, em algumas situações ele vai ser prejudicado, em outras ele vai ter que se justificar, porque ele está trabalhando com o dinheiro que é do outro para comprar coisas para o outro, mas que não é dele o dinheiro. Mas então, Só fazer uma situação adendo. bem- eu não trabalho bem desse jeito, complicado. eu sou chato assim, quem Bem já me metódico. conhece, eu já sou bem prático assim, se for para fazer isso aí tudo, depois eu tenho que me incomodar, vou arrumar outra coisa para fazer. É isso aí. E só fazendo um complemento nisso aí, esse cara, ele não tem instrução Não tem e conhecimento. trabalhar isso. tempo para fazer essa explicação que tu falou. Exatamente. Não vai existir explicação, porque lá na Receita Federal já chega 4. Sim, aí ele não vai saber o que é. E aí o cara vai dizer, mas o que é isso aqui, esse Pix aqui? O cara vai começar, não, mas eu comprei o cano lá para o Aristeu e aí ele me pagou tudo no Pix. Cara, e onde é que tá a nota? A nota foi no teu nome? E tipo assim, já se perdeu. Já se perdeu, já se ferrou. perdeu e já tá lascado. Que nem a gente... Tá, eu fiz uma pesquisa, né? Até falei com o meu contador, Júlio Ramos, lá de Sapucaia, que eu agradeço. Eu peguei assim, o anexo 1, né, do Simples, que trabalha com revenda de mercadorias, que basicamente é o nosso público aqui. E aí a gente tem uma alíquota, né, a terceira faixa, que é 9,5%. Ou seja, se tu faturar até 60 mil no mês, máximo, né, Tu vai para essa faixa. Se faturar até 30 mil, tu fica em 7,3%. A multa é 27,5% que se aplica. Então, na realidade, assim, a tua ideia de ir para a formalidade, ela praticamente é uma obrigação. Porque eu vou trocar uma multa Forçando de a 27,50 contra 9,50. Sim, Se eu for pego, eu vou levar um talagaço que quebra a minha empresa, 17%. que quebra o meu negócio. Então, a gente pode correr o risco ou buscar. E aí eu entro numa questão, assim, papel do contador. O contador, ele tem as práticas lá, o contador, desculpe fazer um parênteses assim, mas assim, na realidade ele é uma atividade que vem sendo explorada cada vez mais, porque ele, de um lado ele tem uma empresa que está vendo já um custo alto, elevado no honorário do contador, e de outro lado tem o governo que cada dia joga mais coisa para o contador fiscalizar. Então cada dia ele tem mais tarefas e menos condições de repassar para o... Mas nesse caso agora, se os contadores, é uma provocação que eu pergunto a vocês assim, se eu estou certo ou estou errado. Assim. Se o contador resolver cobrar 500 pila de um camarada desse, ele não vai conseguir. Não vai. Então, ele vai ter que trabalhar com um custo baixo, mas a gente sabe, né, que quando pega uma pessoa desses, o trabalho não é um trabalho menor, é um grande trabalho. Então, como que o contador vai dar conta dessa solução? Não, e até falando do contador, eu não sei como é que as instituições de ensino estão trabalhando ciências contábeis hoje em dia. Mas se nós pararmos para olhar, o contador é um trabalhador do governo. Ele é um funcionário do governo. É basicamente o que ele faz. Porque na realidade ele olha tudo que passou para informar para o governo. Sim, ele não pensa, inclusive ele perde o CRC se ele for pego em alguma coisa. Então, na verdade, ele está de mãos atadas. Sim. Ele tem que fazer o correto, né? Eu vejo assim que hoje tem-se algumas soluções que nem o MEI que pode ajudar esses pequenos comerciantes aí que estão na informalidade. Eu acho que também a ideia do governo... Mas o limite deles é 6.750 por mês. Tem mais 1.000 e pouco ali. Eu olhei também, o MEI é 6.750. Quer dizer, se tu passar disso aí, tu também não pode enquadrar no MEI. Não, assim, mas eu acho que é uma boa alternativa. Tem mais 1.000 e pouco, porque aí tu começa a colocar o que tu pode fazer, né? E eu acho que a melhor maneira de esse profissional passar por isso é buscando essa informação. E nas contabilidades, hoje tem muita contabilidade também. Então, vai agregar um custo e esse dinheiro vai faltar para o comércio. O que a gente, como comerciante estabelecido, tem que fazer? Entender que esse processo vai ser um processo, que nem eu conversei antes ali fora, vai ser um processo que vai ter aquele processo que alguns no meio do caminho vão ficar e uns vão se fortalecer.
Eu até sugeri esses tempos. Quando está dizendo alguns vão quebrar e outros vão ficar, vão se fortalecer. Isso vai acontecer, vai ser uma seleção natural. Toda questão, eu sei que o governo, cada dia mais, o que vem do governo, é só para, vamos dizer, não é esse governo, outro governo, todos os governos. Só para taxar. É só para taxar. Então, a gente é uma questão de adaptação, tu tem que ir se adaptando e vendo se o teu negócio cabe dentro dessa realidade de hoje. Às vezes muitos negócios deixam de existir porque não cabe mais na realidade de hoje. Então eu vejo que muitas empresas ou muitas pessoas assim, que estão nessa informalidade, eles vão ter que se adequar, vão ter que fazer a diferença e alguns vão ficar no meio do caminho. Então, assim, a gente não vai se conseguir resolver tudo. O MEI é uma solução que te dá mais um gazinho ali para te conseguir trabalhar. Cláudio, assim, e o MEI até, o governo está já há bastante tempo falando em aumentar e não aumenta. Porque não interessa para o governo. Não interessa. Deixa eu fazer uma pergunta, Cláudia. A gente está vendo assim, existem os desempregados da tecnologia. Né? O que é o desempregado da tecnologia? Chega uma robotização, uma automação numa empresa, aquela máquina que antes era feita com mão de obra, braçal, de repente ela agora é feita com robô. Então aquele pessoal vai embora, perde o emprego e não sabe o que fazer. E nós estamos tendo agora, pelo que eu estou sentindo e vendo, vai ser um desempregado devido a essas novas regras que estão acontecendo. Então, na realidade, não se trata de eu simplesmente ir lá e o empresário achar uma solução. Concordo contigo que diz assim, que muitos vão acabar. Como é que a gente pode ajudar não só os empresários que vão quebrar, usando uma palavra forte, e também com aqueles funcionários que vão perder o emprego? Eu acho que a gente tem que começar a olhar, e o papel do Cindy Lojas também, da comunidade, é olhar também, como é que eu posso ajudar um empresário, que é um cara que, todo empresário ele tem um estilo empreendedor, a ele buscar um outro negócio, buscar um outro modo de vida. Porque senão ele acaba entrando em depressão e ele fica no limbo, né? Ele fica no limbo. Então, assim, se vai dar essa M aí, como é que a gente pode ajudar esse cara a sair do limbo? Na realidade, nós voltamos àquela situação que nós discutimos no programa anterior. Que é a qualificação. Tá? Que é a qualificação. Tá? Porque, vamos parar para pensar, né? Tu não falou, mas a gente poderia falar da IA também. Pode, inteligência artificial. Na realidade, quando a gente fala da inteligência artificial, da IA, nós também estamos falando de algo semelhante a isso aqui. Sim. Que é, quanto mais controle eu tenho, que a IA faz mais controle, certo? Mais pessoas desempregadas eu vou ter. Quanto mais tecnologia eu coloco, mais pessoas desempregadas. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão desempregadas por desqualificação. E não somente porque eu estou controlando mais, ou porque eu estou gerando novas tecnologias. E aí eu pergunto, qual é o papel das escolas? Eu tenho uma bronca, e não é com as escolas, em geral, a universidade. Nós dois somos professores universitários, porque a gente nunca deixa de ser, mais de 30 anos, e as escolas, universidades preparam para um mundo que já não existe mais. Eles preparam eu para ser engenheiro, ninguém mais quer ser engenheiro, não existe mais vaga. Preparam para ser, né? Cara, então assim, a escola ela continua vendendo a ideia de que o negócio é ser médico, advogado, doutor, que vai ganhar dinheiro. Na realidade não, o mundo é menos vagas para isso. Como é que tu vê as escolas de Montenegro, né? Para ti, 2 escolas em geral, preparando as pessoas para o grande empreendedorismo? Eu vou aí descer bastante, tá? Eu vou para a base, certo? É complicado. Na realidade, o problema básico é no ensino básico. Começa lá na casa. Começa lá. Porque a criança ela não está mais preparada para pensar. Não. Os professores hoje em dia terminam definindo coisas para eles que não deveriam de definir, e sim deveriam de mostrar para eles como se pensa. Porque para mim ser um empreendedor, para mim criar alguma coisa, eu tenho que saber pensar.
É o problema que o Marcos falou antes. Pai, eu não tenho mão de obra. Eu não sei pensar um negócio. Porque eu não fui ensinado a pensar. E isso a gente não aprende quando a gente está no ensino médio ou quando a gente está no ensino superior. Porque quanto mais para cima eu tiver, mais difícil vai ser eu aprender a pensar. Mais difícil. Toca, Marcos. Nós temos pouco tempo agora, 4 minutos só, por isso que eu estou correndo. Assim, quanto à questão das escolas, eu acho que é um despreparo gigantesco. Gigantesco, assim, é uma catástrofe. As escolas unidas ao celular é a catástrofe silenciosa que está acontecendo. Meu filho diz, tu sempre fala, toda geração que passou, mais velha, diz que a próxima geração não vai dar em nada. Mas tem uma catástrofe silenciosa acontecendo, que é o celular que deixa as pessoas totalmente alienadas do mundo. Elas estão no mundo delas. E eu lido muito com jovem, tá? Mas nesse meio tem gente boa. Mas as escolas estão fazendo um péssimo trabalho. Um péssimo trabalho. E deveriam levar o que para dentro das escolas? Empreendedores, para mostrar, como é que a gente fala? Comparar, mostrar um empreendedor. Eu já até comentei isso dentro de uma escola onde meu filho estuda, que ele estudava na escola pública, da gente fazer um evento lá com as crianças para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre vendas, para falar sobre ser vendedor. Vendedor, eu não quero ser vendedor. Vendedor, todo mundo vende. A minha esposa eu falo isso, todo mundo vende. Tu tem que te vender para ideia. Tu tem que te vender para tua esposa, para ter um casamento saudável. Tu tem que te vender para os amigos. Tu tem que te vender na tua profissão. Se tu é engenheiro, se tu não souber vender, tu não consegue. Então, começar dentro das escolas com algum treinamento. Sim, e Aristeu, só deixa, antes de... Eu sei que tu começa a chegar perto do finalmente, eu gostaria de fazer uma colocação, tá? Que é uma coisa que me preocupa muito. Os nossos governos, e aí eu estou falando de forma geral, tá? Se preocupam sempre em investir no ensino superior. Eles têm que parar de pensar em ensino superior e pensar no básico, porque o básico na realidade é que faz com que as pessoas pensem. Claro que a gente sabe que tem muitos governos que não querem que as pessoas pensem. Não querem. Certo? Mas isso é uma coisa importantíssima e eu não poderia deixar de falar disso, porque para mim isso é uma coisa básica. Eu estive visitando ano passado uma escola técnica de renome no estado, renome, premiada internacionalmente, e eu pedi para olhar os currículos das disciplinas. Então ela tem ensina eletrônica, ensina mecânica, ensina informática e outras áreas assim. Não achei nenhuma cadeira de empreendedorismo. Continua sendo as mesmas cadeiras do século passado. A única que tinha empreendedorismo, uma disciplina pequena, poucas horas, era de informática. Então na realidade assim, isso que tu trouxe agora é fantástico assim. E aí eu digo assim, eu conclamo que o Cindy Lojas, eu provoco, eu desafio, o papel assim, se a gente está vendo essa catástrofe silenciosa que nem tu falasse, Marcos, o Cindy Lojas tem que se posicionar com as escolas, porque o plano das disciplinas, o plano de aula é o grande carrasco, eles não mudam porque dá trabalho, porque tem que aprovar no MEC, tem uma burocracia toda, não sei o quê. Mas daí eles ficam dizendo aquelas mesmas coisas que não ajudam em nada hoje em dia. E não tem cadeiras como disciplina de venda empreendedor, de vendas, de relações humanas e trocentas outras coisas, e sabe que faz falta. Só quero fazer um adendo aqui. Eu fiz um evento no Simplório no ano retrasado, que foi junto com o Senac, com os jovens aprendizes. Breve. Breve. E a gente foi lá, levou empreendedores, aquilo que eu te falei, dentro das escolas, que eu acho que isso é um caminho. Não é um professor só, é um empreendedor. É levar gente que está com a barriga no balcão, dentro das escolas, e mostrar, cara, eu saí daqui e vim para cá. E tô aqui. E mudou a minha vida. E aí ali eu percebi que os olhos brilharam. Porque eu contei a minha história e os outros contaram as histórias deles e os olhos brilharam. E aí essas crianças começaram a perguntar: mas eu não ganho oportunidade, eu vou nos lugares, eles não me falam. E aí tu começou a ver que não é que a pessoa não tem interesse, ela não sabe onde procurar, às vezes. Então, assim, ter uma relação mais aproximada, isso é uma coisa que eu acho muito importante. A gente fez,
Não conseguiu dar continuidade porque mudou o pessoal do Senado. Vou te cortar. Não tem problema. Palavras finais tuas em cima dessa questão. Pessoas, escolas, PIX. O que tu recomendaria? PIX, se adequar, entendeu? Não tem alternativa, não tem, a não ser que o governo volte atrás, vai prejudicar essas pessoas e vai prejudicar o comércio. Escolas, trazer empreendedores para dentro das escolas para mostrar que existe um outro mundo, para a pessoa sonhar, entendeu? E eu acho que isso é o principal, é o básico. Cláudio. Pix, minha fala é a mesma do Marcos, eu não vou repetir a fala do Marcos. Tem que se adequar, não tem alternativa. Em relação à qualificação, acho que os empresários têm que ajudar muito as escolas a enxergar. E isso é levando efetivamente empreendedores para dentro das escolas, para fazer com que elas entendam isso. Mas também tem que se influenciar os governos para mudar essa política de não trabalhar a base. Eu queria concluir uma alfinetada no poder público em geral, porque nós não falamos do poder público aqui, porque a gente tem, eu pelo menos tenho certeza que o poder público não tem competência para agir numa situação dessas. Deveria, mas ele não tem. Então, o pedido mesmo é para as entidades privadas, para as escolas, os empresários, os professores, tomarem assim essa bandeira, senão nós vamos de mal a pior. De mal a pior. Muito obrigado, Obrigado Marcos. a todos. Muito obrigado, Cláudio. É isso aí, né? Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado.